se tu tá vivendo a tua vida de forma mais consciente, se tu acessou esse entendimento da criação da realidade, provavelmente tu já passou pelo evento canônico na vida de toda pessoa que começa a viver dessa forma, que é se questionar se o universo está te testando. Eu vejo que esse é um efeito muito frequente. Eu já tive essa dúvida, já atendi milhares de pessoas que também tinham essa dúvida. Vejo nos comentários, vejo pessoas falando sobre isso, porque muitas vezes tu tá manifestando alguma coisa e parece que tudo começa a desmoronar, e aí nada tá fazendo sentido, e tu não entende por que tu tá manifestando uma coisa boa e tem várias coisas negativas acontecendo. Eu vejo muitas pessoas falando que sim, que o universo testa, que é uma forma de ver se tu tá preparado pra receber aquilo que tu deseja, e eu não concordo com essa ideia, porque quando a gente tá falando de causa e efeito, esse efeito de perceber as situações como um teste, como uma provação, também são efeitos de causas. Se eu acredito, é assim que eu vou experienciar. Porém, quero te dar um outro ponto de vista, que é a forma como eu vejo, que pra mim faz muito mais sentido. Por exemplo, um atendimento que eu fiz de uma pessoa que ela tava num relacionamento, era uma pessoa muito boa, o relacionamento era muito bom, só que ela sentia que tinha alguns detalhes que não estavam alinhados com a nova realidade dela. Então, algumas questões sobre como ela era tratada, alguns objetivos que os dois tinham e eram muito diferentes. E aí, dentro do nosso atendimento, ela foi trazendo todas essas questões e a gente foi percebendo a origem. Então, ela não ficava triste, chateada, porque ele não demonstrava. E sim porque quando ele não demonstrava, ela não se sentia amada, ela se sentia rejeitada. E essas eram as crenças dela. E aí ela foi percebendo, ela foi mudando, foi entendendo que ela não precisa do outro, que tudo isso parte de dentro dela, que enquanto consciência a gente já tem tudo, já é tudo, e nessa identidade humana a gente é a consciência se expressando de diferentes formas. Então, se eu me amo, se eu me valido, se eu me escolho, eu não preciso de outra pessoa pra fazer isso. E claro que na cabeça dela, como era um relacionamento tão bom, uma pessoa tão boa, eles se davam muito bem de forma geral, o relacionamento melhoraria. Só que não foi isso que aconteceu. O relacionamento começou a ficar cada vez pior. Coisas que antes não eram questões começaram a ser. Agora que ela tava se amando, que ela tava se valorizando, ela não aceitava muitas coisas dentro daquele relacionamento que ela aceitava antes. E chegou ao ponto que ficou insustentável pros dois e eles decidiram virar só amigos e não ter mais um relacionamento. Ela ficou muito frustrada, ela trouxe isso pro nosso atendimento, porque quebrou a expectativa dela de que manifestando tudo isso que ela achava que estava de errado no relacionamento, o relacionamento melhoraria. E aí não foi o que aconteceu, foi o contrário. Só que esse é um dos maiores desafios para nós, seres humanos, que é a expectativa. A gente não tem todo o panorama, a gente tá vendo uma porção limitada da realidade. E aí quando a gente cria a expectativa e a gente acha que só vai acontecer, que só pode acontecer dessa forma, a gente tá limitando uma coisa que é ilimitada, que são infinitas possibilidades. E aí, claro, ela ficou triste, ela ficou chateada, ela ficou frustrada, ela se permitiu sentir tudo isso, porque tá tudo bem, nós somos seres humanos, são emoções disponíveis, a gente pode senti-las sem se identificar com isso, e ela seguiu a vida dela. Ela ficou um tempo solteira, se reconectou com amizades, com a família dela, que ela tinha se desconectado. Ela foi percebendo a vida de uma nova forma, ela se tornou literalmente uma nova identidade. E quanto mais ela ia vivendo dessa maneira, ela trazia questões que definitivamente mostravam que aquele relacionamento não fazia parte, e que aquela pessoa, ela não acompanhou essas mudanças que ela teve. Ele continuou com as mesmas crenças, na mesma realidade, então os dois realmente não faziam mais sentido juntos. E aí, alguns meses depois, ela se conectou com uma outra pessoa, que era muito mais alinhada com aquilo que ela estava buscando, e eles estão num relacionamento até hoje. Esse relacionamento já sendo um relacionamento completamente diferente, ela, por já se amar, já se valorizar, se escolher, atraiu uma pessoa que valida tudo isso nela, só que não é uma necessidade, não é uma dependência. Então os dois se escolhem mutuamente e é um relacionamento saudável, produtivo, justamente porque não parte de uma necessidade. Eram duas pessoas completas que se conectaram na sua completude e hoje elas transbordam. Enquanto que o outro relacionamento eram pessoas que estavam buscando preencher o seu vazio com o que o outro pudesse oferecer, só que o outro também não tinha. E aí era uma coisa que ficava cada vez mais escassa. Então pensa, nesse caso, ela poderia ter interpretado como um teste do universo. Ah, será que o universo está me testando para ver se realmente eu quero essa realidade? Só que não faz sentido, porque o universo, o todo, Deus, a consciência, para mim são tudo sinônimos, é tudo. Não é um ser que pensa, vou entregar isso, não vou entregar isso, vou fazer isso. É tudo.
todas as possibilidades. E nós, enquanto identidade humana, percebemos as possibilidades que estão alinhadas com as nossas crenças. Se eu acredito que tudo sempre dá certo para mim, que o melhor sempre acontece, independente se eu entendo ou não, e eu vou seguindo as minhas ações inspiradas, eu não preciso entender, porque tem tantas coisas que estão além do nosso entendimento que a gente nunca vai entender tudo. E aí tu pode até criar expectativas, elas podem surgir de forma automática, porque a gente é ser humano, só que tu não precisa se prender a elas, se limitar a elas. Tu pode desejar que as coisas sejam de uma forma, mas estar aberto para perceber as infinitas possibilidades. E quando tu percebe um efeito negativo, é tu lembrar que esse efeito não é sobre a circunstância. Então não faz sentido que isso seja um teste. É simplesmente o efeito daquilo que tu tá acreditando. E quando tu escolhe coisas positivas, tu se coloca já na tua realidade ideal, tu acessa isso internamente, tu vai perceber de outra maneira. Então lá quando ela terminou o relacionamento e ela viu como algo negativo, e ela escolheu reforçar aquilo que ela preferia, então eu me amo, eu me valorizo, eu me escolho, eu vivo a minha realidade ideal. Dentro dessa nova realidade, esse relacionamento faz sentido? Não. Então, não precisa continuar. Eu não sei se vai aparecer alguém melhor, eu não sei se eu vou me arrepender depois, eu não sei. Mas se eu estou seguindo a minha ação inspirada, é só o que eu preciso fazer nesse momento. E aí, depois ela concluiu que realmente fazia muito sentido. E quando a gente está escolhendo novas crenças, vivendo uma nova realidade, muitas coisas que faziam parte da nossa realidade antiga deixam de fazer, porque não faz sentido. Às vezes, tu tem apego em pessoas, situações, lugares, mas que tudo isso não está compatível com a tua nova pessoa, com a tua nova identidade, com a tua nova realidade. E tu tá aberta para abrir mão daquilo que não faz sentido, pode te colocar nessa nova realidade muito mais rápido. Então tá tudo bem se tu quiser experienciar dessa forma como um teste do universo, mas lembra que não é a única forma, é uma das infinitas possibilidades. Tu pode perceber também como tudo aquilo que tá alinhado comigo se aproxima, o que não tá se afasta, desmorona, fica para trás. E quanto menos apego tu tem nessa questão física, mais aberto tu fica para perceber novas possibilidades e criar a tua nova realidade. Porque se hoje tu, mesmo que inconscientemente, não consegue abrir mão de padrões que tu tá acostumado e que não são positivos para ti, que tu não quer mais reproduzir, mas tu tá apegado, tu vai continuar reproduzindo os mesmos. E aí para sair desse padrão, para criar algo novo, tu precisa começar mudando esse estado interno e aí ele vai refletir no teu externo.